Na manhã em que Raul Menezes parou para ajudar uma senhora desconhecida em uma cadeira de rodas no meio de uma calçada rachada pelo tempo, ele achou que estava fazendo apenas o que a consciência mandava. Um gesto simples, quase invisível para o resto do mundo, numa fase da vida em que ele próprio já mal conseguia sustentar os próprios problemas. Só que aquela mulher não era apenas uma idosa cansada tentando voltar para casa. Ela era a mãe de uma das empresárias mais ricas e influentes da cidade, uma mulher acostumada a resolver tudo com dinheiro, distância e desconfiança. E quando essa filha descobriu que um homem comum, quebrado por dentro e sem esperar nada em troca, foi a única pessoa a parar para ajudar sua mãe, tomou uma decisão tão inesperada que mudou não apenas a vida dele, mas também expôs feridas familiares, culpas antigas e um tipo de verdade que nem o poder consegue esconder para sempre. Raul tinha 36 anos e carregava no corpo a aparência de quem sempre trabalhou muito mais do que foi reconhecido. Era viúvo havia 2 anos, morava num quarto alugado nos fundos de uma oficina desativada e sobrevivia com pequenos serviços de entrega, manutenção e frete, pegando o que aparecesse sem reclamar, porque reclamar nunca encheu o prato, nem pagou o aluguel. Desde a morte da esposa, a vida dele tinha virado uma sucessão de manhãs sem cor e noites compridas demais, daquelas em que o silêncio pesa como se fosse concreto. Havia dias em que ele saía cedo apenas para não ficar preso às lembranças dentro do quarto apertado. Naquela terça-feira, o calor subia do asfalto como fumaça. O centro da cidade fervia em buzinas e passos apressados. E Raul já vinha de uma recusa humilhante numa entrevista para porteiro quando viu, a poucos metros, a roda da cadeira prender num desnível da calçada e a senhora quase perder o equilíbrio. Dezenas de pessoas passaram olhando sem realmente ver. Ele foi o único que voltou. A mulher se chamava Dona Clarice de Alencar. Estava elegante apesar do cansaço, com as mãos finas tremendo levemente sobre o apoio da cadeira, e um olhar que misturava vergonha e exaustão, como se aquela dificuldade física doesse menos do que a sensação de depender da pressa alheia. Raul se abaixou, soltou a roda com cuidado, perguntou se ela havia se machucado e, ao perceber que o motorista particular não aparecia e que o celular dela estava sem bateria, se ofereceu para empurrá-la até o endereço que ela indicou com voz baixa. O caminho era longo, o sol era duro, e a cidade parecia hostil para os dois por motivos diferentes, mas alguma coisa naquela travessia criou um silêncio confortável entre eles. Dona Clarice perguntou o nome dele. Depois perguntou se tinha filhos. Depois, com um jeito delicado de quem já viveu o bastante para reconhecer tristeza em rosto alheio, perguntou por que um homem ainda tão novo carregava olhos tão cansados. Raul tentou sorrir, mas falhou no meio. Respondeu apenas: tem gente que continua andando mesmo depois de perder o rumo. A idosa guardou essa frase como quem reconhece uma ferida familiar sem saber ainda por quê. Quando chegaram ao casarão onde ela morava, os portões altos já estavam abertos e 2 seguranças vinham apressados, visivelmente desconfortáveis por terem deixado a mãe da patroa sozinha por tanto tempo. Raul fez menção de ir embora discretamente, mas Dona Clarice segurou o braço dele com uma firmeza surpreendente e pediu que esperasse. Nesse exato instante, uma SUV preta entrou na garagem com velocidade contida demais para esconder a atenção de quem a dirigia. Dela desceu Isabela de Alencar, a filha milionária, conhecida em revistas, eventos e conselhos empresariais por sua frieza impecável e por uma reputação construída em cima de decisões rápidas, duras e quase sempre impessoais. Ao ver a mãe ao lado de um homem simples, suado, com a camisa amarrotada e uma expressão entre o cansaço e a dignidade, Isabela primeiro endureceu. O olhar dela correu dos seguranças para a cadeira, da cadeira para o rosto da mãe, e depois pousou em Raul, com aquele tipo de desconfiança automática de quem passou anos acreditando que toda aproximação traz um interesse escondido. Mas Dona Clarice, antes que qualquer julgamento nascesse inteiro, falou com a voz mais alta do que o normal. Se esse homem não tivesse parado, eu tinha ficado sozinha na rua. A frase atingiu Isabela de um jeito que ninguém ali esperava.
O que veio depois foi ainda mais estranho. Isabela não agradeceu de imediato, não sorriu, não se comoveu em público. Apenas ficou olhando para Raul como se tentasse encaixá-lo em alguma lembrança que a razão não alcançava ainda. Então pediu o nome dele de novo. Perguntou onde ele morava, com o que trabalhava e, por fim, fez algo que deixou até a própria mãe em silêncio. Disse para ele voltar ali na manhã seguinte, porque queria lhe fazer uma proposta. Raul saiu sem entender se aquilo era generosidade, teste ou armadilha. E Dona Clarice, enquanto a filha a conduzia para dentro de casa com um nervosismo raro, percebeu no rosto de Isabela uma perturbação que não via havia anos, porque aquela decisão chocante não tinha nascido só do agradecimento. Tinha nascido do fato de que, no instante em que viu aquele homem ajudando sua mãe, Isabela teve a sensação impossível de estar olhando para alguém que o destino já tinha colocado no seu caminho muito antes daquele dia. Raul mal dormiu naquela noite. Voltou para o quarto alugado com a sensação estranha de que tinha colocado o pé, sem querer, num terreno onde gente como ele normalmente só entra para servir, nunca para ser notada. A proposta de uma mulher como Isabela de Alencar podia significar oportunidade, humilhação ou um tipo mais sofisticado de problema, e ele conhecia bem o preço de criar esperança cedo demais. Ainda assim, havia na voz dela alguma coisa que não combinava com simples caridade. Não era doçura. Não era pena. Era um incômodo fundo, como se a presença dele tivesse tocado uma lembrança que ela vinha evitando há muito tempo. No quarto abafado, com o ventilador fazendo mais barulho do que vento e a luz da rua atravessando a cortina fina, Raul ficou olhando o teto e lembrando do rosto de Dona Clarice, da delicadeza cansada daquela senhora e do jeito como ela apertou seu braço antes de entrar no casarão, como se tentasse lhe dizer sem palavras que, por trás daquela casa enorme, existia uma solidão ainda maior. Pela primeira vez em meses, ele percebeu que estava ansioso por algo que não vinha do medo do dia seguinte, mas da sensação desconfortável de que uma porta diferente estava prestes a se abrir. Na manhã seguinte, o casarão dos Alencar parecia ainda mais imponente sob a luz clara do sol. O jardim perfeitamente podado, o piso de pedra brilhando, a equipe de funcionários se movendo em silêncio disciplinado e o reflexo das janelas altas davam ao lugar um ar de ordem absoluta, daquelas que não deixam espaço para improviso nem fraqueza. Raul foi recebido não por um mordomo ou segurança como imaginou, mas pela própria Isabela, já pronta para sair, usando um conjunto claro de alfaiataria e o rosto firme de quem costuma tomar decisões difíceis antes do café. Ela o conduziu até um escritório lateral, onde o cheiro de madeira cara e café fresco contrastava com a tensão no ar. Sem rodeios, explicou que a mãe vinha recusando enfermeiras, acompanhantes e motoristas novos desde que o último cuidador foi embora, e que, estranhamente, depois do episódio da calçada, Dona Clarice passara a repetir o nome dele como se confiasse numa presença que acabara de conhecer. Isabela então fez a proposta. Queria contratar Raul para acompanhar sua mãe durante algumas semanas, ajudar em deslocamentos, pequenos compromissos e no que mais fosse necessário. O salário era muito acima do que ele já havia ganhado nos últimos anos, e a oferta vinha acompanhada de alojamento temporário, alimentação e um contrato limpo. Qualquer homem desesperado teria aceitado antes da segunda frase. Raul, porém, franziu a testa e perguntou o que exatamente aquela mulher rica, cautelosa e nitidamente desconfiada via nele para oferecer tanto por uma função tão delicada. A pergunta pegou Isabela num ponto que ela não queria tocar, e isso ficou claro no modo como os dedos dela apertaram levemente a xícara antes de voltar à mesa. Por alguns segundos, ela quase retomou o tom frio e empresarial que a protegia de tudo, mas acabou dizendo algo que parecia escapar mais do passado do que da razão. Contou que o pai dela, Arthur de Alencar, morreu quando ela ainda era muito jovem, e que a última imagem realmente viva que guardava dele não era de reuniões, carros ou negócios, mas de uma cena banal numa rua do centro. Ele parando o carro para ajudar uma senhora que ninguém via.
Foi a última vez que eu o admirei sem reservas, confessou, num tom mais baixo. Depois vieram as traições, as dívidas escondidas, o escândalo financeiro que quase destruiu a família e a certeza amarga de que bondade demais é um defeito perigoso num mundo onde todos querem alguma coisa. Ver Raul ao lado da mãe na calçada, sem câmeras, sem plateia e sem qualquer vantagem óbvia, devolveu a ela justamente a imagem que passou anos tentando matar dentro de si. Não porque acreditasse nele. Ainda não. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, duvidou da própria regra de que todo gesto bom esconde um preço. Raul ouviu tudo em silêncio, sentindo que aquela proposta não era apenas emprego. Era teste emocional, memória viva e talvez uma tentativa secreta de Isabela de descobrir se ainda existia no mundo algo que o dinheiro do pai não conseguiu contaminar. A pressão aumentou quando Dona Clarice entrou no escritório sem bater, empurrando sozinha a cadeira com a teimosia elegante de quem não admite viver como objeto de decisão alheia. Ao ver Raul ali, o rosto dela se iluminou com uma naturalidade que desmontou a tensão por um instante. Disse, diante da filha, que não queria um empregado para vigiá-la, nem um estranho treinado para lhe lembrar remédios a cada meia hora. Queria companhia de verdade, alguém que a tratasse como pessoa, não como problema bem administrado. Isabela tentou intervir, lembrando que confiança não se constrói em uma tarde, mas a mãe a cortou com uma calma quase afiada. E desconfiança demais também não construiu nada de bom na sua vida. A frase bateu no ambiente como uma pedra lançada num lago parado. Raul percebeu que havia ali uma guerra antiga entre as duas, uma mistura de amor, ressentimento e exaustão que nenhum funcionário ousaria nomear em voz alta. Aceitar o trabalho significava entrar não apenas numa casa rica, mas numa dinâmica emocional rachada por perdas, culpas e silêncios. Recusar significava voltar para a rua com a dignidade intacta, mas talvez perder a única chance real de reconstruir a própria vida. Ele olhou para Dona Clarice, depois para Isabela, e entendeu que qualquer resposta mudaria mais do que a agenda daquele dia. Foi então que o telefone de Isabela tocou sobre a mesa, e a mudança no rosto dela ao ver o nome na tela rasgou o momento em dois. Ela atendeu de imediato, ouviu sem interromper, e empalideceu de um jeito que nem a mãe deixou passar despercebido. Do outro lado da linha, pelo pouco que Raul conseguiu perceber, alguém falava sobre arquivos antigos, uma auditoria interna e um documento surgido do nada envolvendo o nome do pai morto. Quando desligou, Isabela parecia outra pessoa, mais tensa, mais vulnerável, mais perto de um passado que claramente preferia manter trancado. Ainda assim voltou-se para Raul e disse, com uma firmeza quase abrupta, que a proposta continuava de pé, mas agora ele precisaria decidir naquele instante. Porque a partir daquele dia, a casa dos Alencar entraria numa fase delicada, e ela não teria tempo para meias confianças nem para lidar com surpresas. Raul sentiu o peso da escolha descer sobre ele de uma vez. Emprego, abrigo, dinheiro, uma idosa que já parecia esperá-lo, uma filha milionária cheia de defesas e um segredo antigo começando a acordar dentro daquela família. Quando abriu a boca para responder, Dona Clarice apertou discretamente a mão dele e sussurrou, com uma tristeza mansa que só ele ouviu. Aceite, antes que seja tarde demais para nós três. Raul aceitou. Não porque o salário fosse alto demais para recusar, embora fosse, nem porque o quarto alugado onde ele vinha dormindo já parecesse pequeno demais para continuar chamando de vida, embora também fosse verdade. Ele aceitou porque a mão de Dona Clarice sobre a sua carregava um pedido que ia além da conveniência e porque o olhar de Isabela, mesmo armado de cautela, denunciava que aquela casa inteira estava prestes a atravessar alguma coisa para a qual ninguém ali parecia realmente preparado. Ainda assim, no instante em que deu sua resposta, sentiu um aperto estranho no peito, como se uma parte dele soubesse que estava atravessando mais do que um portão de serviço. Estava entrando num lugar onde o passado não ficava guardado em fotografias ou gavetas, mas circulava pelos corredores, decidia silêncios e moldava o jeito como cada pessoa respirava.
Dona Clarice sorriu como quem recebe um alívio atrasado. Isabela apenas assentiu, prática, já chamando a governanta para organizar o quarto do novo acompanhante. Só que, quando se voltou para a mãe, Raul percebeu algo que não estava ali antes: medo. Não o medo superficial de perder controle sobre a rotina, mas o medo mais profundo de ver verdades antigas saindo do lugar. E foi justamente isso que fez a aceitação dele deixar de parecer apenas um começo profissional. Dali em diante, cada passo que desse dentro daquela casa poderia tocar feridas que ninguém mais vinha conseguindo manter adormecidas. O primeiro dia de Raul na mansão não se pareceu em nada com o trabalho de um empregado comum. Dona Clarice não queria alguém apenas empurrando sua cadeira ou lembrando horários de remédio. Queria presença, conversa, pequenas liberdades devolvidas. Pediu que ele a levasse ao jardim dos fundos, depois à antiga estufa abandonada, mais tarde até a biblioteca menor do segundo andar, um cômodo esquecido onde o cheiro de livro velho e madeira encerada parecia resistir ao tempo com mais dignidade do que muita gente daquela casa. Por onde passavam, os funcionários observavam com um misto de curiosidade e estranhamento, porque fazia meses que a mãe da patroa não circulava tanto, muito menos com um homem recém-chegado, simples demais para aquele cenário, mas curiosamente à vontade naquilo que realmente importa: o trato com o humano. Raul falava pouco, escutava muito, e talvez tenha sido exatamente isso que abriu espaço para Dona Clarice começar a falar mais do que falava com a própria filha. Contou pequenas coisas sobre o jardim, sobre o marido morto, sobre a época em que a casa era cheia de almoços barulhentos e decisões menos frias. Contou também, num momento de silêncio entre roseiras antigas, que Isabela não nascera dura daquele jeito. Ela foi ficando, disse, olhando para o nada com tristeza mansa. Cada decepção tirou um pouco da menina e deixou só a mulher que sabe sobreviver. Raul ouviu sem comentar, mas guardou a frase porque reconheceu nela algo universal. Às vezes, o que o mundo chama de força é apenas o nome bonito da parte de alguém que endureceu para não desabar. A descoberta que mudou o rumo daquele dia aconteceu já no fim da tarde, quando Dona Clarice insistiu em entrar no antigo escritório do marido, um cômodo que, segundo a governanta, permanecia praticamente fechado desde a última crise de saúde dela. Isabela havia saído para resolver a questão da auditoria e deixar ordens claras para que a mãe não se cansasse, mas Dona Clarice tinha o raro hábito das pessoas idosas que já entenderam que obedecer sempre também é um jeito lento de desaparecer. Raul a ajudou a cruzar a porta, e o ar ali dentro parecia mais pesado, como se anos de palavras não ditas ainda circulassem entre a mesa de madeira escura, os retratos antigos e as estantes impecavelmente organizadas. Enquanto ela observava fotografias com os olhos úmidos, Raul percebeu algo fora do lugar. Uma das gavetas inferiores da mesa não fechava por completo. Ao tentar ajustá-la, sentiu resistência. Havia um envelope preso no fundo. Ele o puxou com cuidado e, antes mesmo de abrir, Dona Clarice empalideceu ao reconhecer a letra no papel. Era de Arthur de Alencar, seu falecido marido. E a data, escrita no canto, era de apenas 3 dias antes da morte dele. Com dedos trêmulos, ela abriu o envelope e leu as primeiras linhas em silêncio, até que a respiração começou a falhar. Raul se abaixou ao lado da cadeira, pronto para ajudá-la. Mas foi ela quem segurou o braço dele com força surpreendente e sussurrou, como se mal acreditasse no que via. Ele sabia que estavam tentando destruir a própria filha. A carta não era longa, mas era suficiente para partir qualquer alicerce que ainda restasse de pé naquela casa. Arthur escrevia à esposa dizendo que vinha reunindo documentos havia meses, porque começava a desconfiar que alguém muito próximo da empresa e da família manipulava balanços antigos, apagava rastros de decisões comprometedoras e preparava uma transferência silenciosa de responsabilidade para proteger nomes maiores às custas de Isabela. Havia trechos ainda mais duros. Ele admitia ter demorado demais para perceber certas traições. Admitia também
que sua própria ambição abriu a porta para homens perigosos e, por fim, dizia que tentaria contar tudo à filha pessoalmente antes que fosse tarde. Dona Clarice terminou a leitura com lágrimas escorrendo em silêncio, não apenas pela carta em si, mas pelo peso de perceber que o marido morreu levando um pedido de perdão e um alerta que nunca chegaram ao destino. Raul sentiu um frio subir pela espinha, porque a ligação recebida mais cedo por Isabela deixava de ser coincidência e passava a parecer início de um desmoronamento muito maior. E justamente quando ele perguntava, com o máximo de calma possível, se ela queria guardar a carta ou mostrá-la à filha imediatamente, ouviram-se vozes tensas no corredor, passos apressados, e segundos depois, a porta do escritório se abriu de forma brusca demais para um ambiente onde tudo sempre foi medido. Era Henrique Salgado, sócio antigo da família e homem de confiança de Arthur por mais de 20 anos. O rosto dele perdeu a cor ao ver o envelope aberto na mão de Dona Clarice. O silêncio que se formou entre os três foi tão espesso que o próprio fim de tarde, dourando as janelas altas do escritório, pareceu inadequado para tamanha tensão. Henrique tentou se recompor rápido, como fazem os homens que passaram a vida inteira administrando crises antes que elas ganhem nome. Perguntou se estava tudo bem. Disse que soube da movimentação da auditoria e veio ajudar. Mas os olhos não conseguiam se afastar da carta. Raul percebeu na hora. Dona Clarice também. E talvez tenha sido a primeira vez em muito tempo que ela viu claramente o medo verdadeiro no rosto de alguém daquela casa. Com a voz ainda abalada, mas agora atravessada por uma lucidez nova, ela fez a pergunta que mudou o ar do escritório. Por que meu marido esconderia isso de você, Henrique? Ele não respondeu de imediato. Deu meio passo à frente, como se quisesse pegar o envelope ou ao menos medir a extensão do dano. E foi nesse gesto pequeno que tudo piorou. Porque confirmou, antes de qualquer palavra, que ele sabia mais do que deveria. Raul se colocou discretamente entre a cadeira e a mesa, sem bravata, apenas por instinto. E então, Henrique deixou escapar a frase que transformou um pressentimento em ameaça real. A senhora não faz ideia do que acontece com esta família se essa carta chegar nas mãos de Isabela agora. Dona Clarice apertou o envelope contra o peito. Raul sentiu o corpo inteiro entrar em alerta. E pela primeira vez desde que pisou naquela casa, entendeu que sua presença ali talvez não tivesse sido obra do acaso, mas a única interrupção possível antes que uma mentira antiga conseguisse vencer de novo. A frase de Henrique ficou suspensa no escritório como se tivesse peso próprio. E foi justamente isso que fez tudo mudar. Não era só o conteúdo. Era o modo como ele disse, com a intimidade perigosa de quem se considera parte do mecanismo, não um visitante ocasional. Dona Clarice levou alguns segundos para responder, porque a indignação precisou atravessar o susto, a idade e a dor antes de virar voz. Quando finalmente falou, saiu baixa, mas firme como talvez não saísse havia anos. Se meu marido escreveu isso para a minha filha, então ninguém nesta casa tem o direito de decidir o que ela pode ou não saber. Henrique tentou sorrir. Um sorriso fraco, técnico, quase paternal, desses usados por homens acostumados a convencer mulheres abaladas de que prudência e silêncio são a mesma coisa. Disse que o conteúdo da carta precisava ser contextualizado, que Arthur estava fragilizado nos últimos dias, pressionado por rumores, por culpas antigas e por gente interessada em distorcer fatos. Mas enquanto falava, as mãos dele não se mantinham calmas. Os dedos se apertavam e se soltavam. O olhar corria rápido demais entre o envelope, a mesa e a porta, como se calculasse saída, risco e versão ao mesmo tempo. Raul observou tudo sem interromper, sentindo no corpo a mesma certeza que homens simples aprendem cedo demais. Quando alguém tenta controlar o momento exato em que a verdade pode ser dita, é porque a verdade já ameaça alguém importante. Dona Clarice então fez algo que surpreendeu até o próprio Raul. Em vez de ceder ao tom de autoridade educada de Henrique, ela pediu que ele se afastasse da mesa e ligou, ali mesmo, para a filha. A ligação caiu na caixa postal,
Tentou de novo. Nada. O celular de Isabela estava fora de área ou desligado, provavelmente ainda preso à reunião da auditoria. Aquele pequeno fracasso momentâneo foi tudo de que Henrique precisava para recuperar parte da confiança. Ele respirou fundo, ajeitou o paletó e baixou o tom, como quem oferece uma saída racional para duas pessoas tomadas pela emoção. Disse que podia levar a carta até o escritório central da empresa, cruzar as informações com os arquivos da auditoria e voltar no início da noite com um quadro mais claro, evitando que Isabela recebesse uma bomba mal interpretada no pior momento possível. Dona Clarice quase vacilou por um segundo, não por confiar nele, mas porque o nome da filha, misturado a escândalo, imprensa e empresa, sempre foi um ponto frágil dentro dela. Raul percebeu esse pequeno abalo e decidiu falar, mesmo sabendo que aquilo o colocaria num lugar perigoso dentro daquela casa. Disse com voz firme que documento escondido durante anos não pode continuar sumindo na mão de quem tem pressa demais para organizar a verdade. O escritório ficou em silêncio. Henrique virou o rosto para ele devagar, com uma expressão que já não tentava parecer cordial. Naquele instante, o homem que até então falava como conselheiro mostrou a frieza de quem enxerga um obstáculo. A tensão piorou quando um ruído metálico ecoou do corredor, seguido de vozes abafadas e passos rápidos demais para serem apenas de empregados circulando. Henrique percebeu também. Foi até a porta e a fechou por dentro num gesto automático, como quem quer controlar o espaço antes que o espaço o denuncie. Esse movimento bastou para que Dona Clarice entendesse o tamanho do erro que cometeu ao permitir que ele ficasse ali sozinho com eles. Raul se adiantou sem agressividade, apenas o suficiente para tornar claro que a porta não continuaria fechada se dependesse só da vontade de Henrique. Os dois se encararam por alguns segundos tensos, enquanto a luz do fim da tarde ia perdendo força nas janelas altas e o escritório começava a mergulhar naquele tom amarelado de lugar onde o passado pesa mais ao entardecer. Foi então que Dona Clarice, ainda segurando a carta contra o peito, disse algo que pareceu atingir Henrique de um jeito mais pessoal do que qualquer acusação direta. Você não está com medo do escândalo, está com medo do que Arthur decidiu me contar antes de morrer. A frase acertou em cheio, porque ele deixou escapar, antes de se corrigir, uma resposta curta demais, humana demais, desesperada demais. Ele não devia ter escrito aquilo. Ninguém precisava mais de confirmação verbal. A culpa tinha acabado de ganhar voz própria. Mas a verdadeira virada daquele momento veio de um lugar improvável. Enquanto Henrique tentava recompor a pose e insistia que todos ali estavam prestes a cometer um erro irreversível, a porta do escritório bateu forte por fora uma única vez. Depois, uma segunda. E antes que qualquer um reagisse, ouviu-se a voz da governanta da casa, Dona Malvina, chamando por dentro num tom urgente que jamais usava. Dona Clarice, abra agora. A senhorita Isabela já sabe. Henrique empalideceu. Raul destrancou a porta antes que ele pudesse impedir. Malvina entrou ofegante, segurando um tablet nas mãos, e mostrou a tela para Dona Clarice. Havia uma reportagem recém-publicada num portal econômico local dizendo que uma auditoria interna ameaçava expor irregularidades históricas no Grupo Alencar e que documentos antigos desaparecidos podiam envolver decisões tomadas antes da morte do fundador. Alguém tinha vazado a crise antes que a família conseguisse entendê-la por completo. Pior, Isabela aparecia citada no texto como responsável potencial por autorizações suspeitas herdadas do passado. Dona Clarice fechou os olhos por um instante, atravessada por uma dor silenciosa, porque entendeu na mesma hora o que estava em curso. Não queriam apenas esconder o que Arthur descobriu. Queriam empurrar a culpa inteira para a filha, usando a confusão dos arquivos e a morte do patriarca como terra fértil para uma mentira ainda maior. E naquele cenário, a carta deixava de ser só um desabafo de homem arrependido. Virava defesa, virava prova, virava talvez a única coisa capaz de impedir que Isabela fosse destruída pelo mesmo mecanismo que apagou tanta coisa antes. Foi nesse momento que Dona Clarice tomou a decisão que mudaria o rumo da história. Entregou a carta a Raul e não a Malvina,
Nem à equipe jurídica, nem a qualquer pessoa da estrutura dos Alencar. Entregou ao homem simples que a ajudou na calçada, como se já soubesse que naquele labirinto de poder e interesse, a única mão ainda não contaminada pela lógica da casa era a dele. Leve isso até minha filha, disse, com a voz emocionada, mas firme. Não entregue a mais ninguém. Henrique reagiu na hora, chamando aquilo de loucura, de irresponsabilidade, de impulso emocional sem consequência calculada. Só que já era tarde, porque Dona Clarice, agora olhando diretamente para ele, tinha recuperado uma autoridade que não vinha do dinheiro da família, mas da maternidade ferida e finalmente desperta. A consequência calculada de vocês quase matou minha filha sem ela saber, respondeu. Malvina, em silêncio, assentiu, como se também estivesse há tempo demais esperando aquele instante. Raul guardou o envelope por dentro da camisa e sentiu o coração bater mais forte, não de medo apenas, mas da consciência súbita de que a sua entrada naquela casa não tinha sido um acaso. Era como se o destino o tivesse levado até ali para atravessar uma verdade de um lado ao outro antes que ela fosse esmagada mais uma vez. Então, quando se virou para sair pelos fundos com a orientação de Malvina, Henrique soltou a última frase, mais baixa, mais sombria, mais perigosa do que qualquer grito. Se ele chegar antes de mim até Isabela, não vai ser só o passado dessa família que explode. Vai ser o futuro dele também. E foi ali que Raul entendeu que a noite que começava não seria apenas sobre entregar uma carta. Seria sobre correr contra alguém que estava disposto a destruir tudo para impedir que ela fosse lida. Raul saiu pelos fundos da mansão com a carta escondida por dentro da camisa e a sensação nítida de que, pela primeira vez em muito tempo, não carregava apenas o peso da própria sobrevivência, mas o destino emocional e jurídico de uma família inteira. O corredor de serviço dava para uma ala menos vigiada da casa, depois para um jardim estreito onde o perfume das gardênias contrastava de forma quase cruel com a urgência daquela travessia. Malvina andava na frente, rápida para a idade, olhando para trás a cada poucos passos como quem conhece demais os mecanismos de uma casa rica para subestimar o que o dinheiro compra quando precisa agir em silêncio. Ao longe, o céu já escurecia sobre a cidade, e as luzes do casarão acesas, uma a uma, pareciam anunciar não acolhimento, mas estado de alerta. Antes de se separarem, ela contou que a reunião da auditoria não acontecia mais no prédio principal da empresa, como Isabela havia dito de manhã. Fora transferida às pressas para a Torre Alencar, no centro financeiro, depois que a reportagem vazou. Isso mudava tudo. Significava trânsito, distância, exposição e, pior, o risco de Henrique chegar primeiro com alguma versão já montada. Raul assentiu sem fazer perguntas demais, porque havia momentos em que o homem simples precisa confiar não no conforto do plano perfeito, mas no impulso limpo de fazer a coisa certa antes que ela seja esmagada pelo aparato dos que se acostumaram a vencer pelo cansaço alheio. A cidade, naquele início de noite, parecia mais hostil do que de costume. O centro fervia em buzinas, reflexos de faróis no asfalto ainda quente e uma pressa urbana que transforma qualquer urgência humana em obstáculo de trânsito. Raul pegou o carro antigo de serviço que Malvina lhe indicou, um sedã discreto usado para recados menores da casa, e seguiu para a Torre Alencar com as mãos firmes no volante e o pensamento correndo muito mais rápido do que o motor. No caminho, a lembrança da esposa morta, dos trabalhos perdidos e das muitas vezes em que a vida o empurrou para fora do lugar, voltou com força, mas agora vinha misturada a algo novo. A estranha consciência de que, depois de tanto tempo sendo apenas o homem que tenta não afundar, ele tinha se tornado o único elo entre a verdade de um morto e a defesa de uma mulher que talvez nem soubesse ainda o quanto estava cercada. Quando parou num sinal longo, viu pelo retrovisor um carro escuro aparecer 2 quadras atrás e permanecer ali tempo demais para ser coincidência. Tentou mudar a rota. O carro mudou também. Não era paranoia. Alguém o seguia. Naquele instante, a ameaça de Henrique deixou de soar abstrata e ganhou forma real, silenciosa,
e profissional. Raul apertou o maxilar, desviou por uma rua lateral e entendeu que a carta já não era apenas informação sensível. Era prova viva, e gente poderosa costuma se mover rápido quando percebe que a prova saiu de onde devia permanecer enterrada. Na Torre Alencar, o clima era de colapso elegante, aquele tipo de caos que empresas grandes tentam esconder atrás de recepcionistas treinadas, portas espelhadas e segurança reforçada. Funcionários passavam com pastas sob o braço e expressões tensas demais para parecer rotina. Jornalistas se acumulavam do lado de fora, comprimidos contra as grades, enquanto dentro do saguão, o nome de Isabela circulava em sussurros cada vez menos discretos. Raul mal conseguiu atravessar a recepção antes de ser barrado por 2 seguranças que claramente já tinham recebido instruções para não deixar entrar homens sem credencial, sem nome da lista ou sem aparência de pertencer àquele mundo. Ele tentou explicar. Disse que vinha da casa de Dona Clarice, que precisava falar com Isabela imediatamente, que era urgente, mas a urgência de homens simples costuma soar inconveniente para quem passa o dia filtrando desastres por aparência. Foi então que a reviravolta daquele bloco começou a tomar corpo. Uma mulher de meia-idade, bem vestida, olhar agudo e rosto familiar de algum lugar que ele não identificou de imediato, saiu do elevador central no exato momento em que escutou o nome de Dona Clarice. Era Viviane Alencar, irmã mais nova de Arthur e tia de Isabela, figura conhecida por manter distância dos negócios da família havia anos. Ao ver Raul ofegante, com a camisa amarrotada e a urgência estampada no rosto, ela primeiro desconfiou. Mas quando ele falou em voz baixa, que carregava uma carta escrita por Arthur poucos dias antes da morte, o rosto dela perdeu a cor. Sem fazer alarde, mandou os seguranças se afastarem e o conduziu para o elevador privado como quem entendia, pelo medo no próprio corpo, que a noite tinha ultrapassado o ponto em que qualquer protocolo empresarial ainda pudesse proteger alguém. O encontro com Isabela aconteceu no 20º andar, dentro de uma sala envidraçada, onde a cidade inteira parecia pulsar lá embaixo, indiferente ao desabamento silencioso que ocorria ali em cima. Ela estava em pé diante da mesa de reuniões, cercada por auditores, advogados e 2 diretores financeiros com o rosto pálido de quem já percebeu que a crise não será contida por nota oficial. Quando viu Raul entrando acompanhado da tia, o primeiro reflexo dela foi irritação. Não pela presença dele em si, mas porque aquele homem agora atravessava seus 2 mundos ao mesmo tempo. A casa, com suas feridas íntimas, e a empresa com seus segredos sistêmicos. "O que está acontecendo?", perguntou seca, mas o olhar já tinha outra tensão. Viviane não respondeu. Apenas disse que todos ali precisavam sair por 5 minutos. Houve resistência, protesto técnico, menção a obrigações fiduciárias e risco de vazamento. Mas o tom dela, diferente do habitual, bastou para esvaziar a sala. Quando ficaram só os 3, Raul tirou o envelope de dentro da camisa e entregou a carta sem discurso. Isabela a abriu com o tipo de pressa que só quem teme reconhecer a verdade antes de terminar de ler consegue ter. Conforme avançava pelas linhas do pai, o rosto foi mudando. Primeiro endureceu, depois perdeu a rigidez. Depois simplesmente se desfez naquele ponto raro em que uma pessoa ainda está de pé, mas já não consegue sustentar a arquitetura emocional que usou por anos para sobreviver. Arthur confessava que vinha sendo traído por gente íntima, que havia autorizado operações sem ver o quadro inteiro, que tentara blindar a filha tarde demais e que, se algo acontecesse com ele, ela deveria desconfiar não dos inimigos declarados, mas dos homens que se apresentavam como protetores da família. No fim da carta, havia uma frase que a fez baixar o papel e fechar os olhos com força. "Se o nome de Isabela aparecer como responsável, foi porque usaram minha omissão para construir a culpa dela." Só que a noite ainda não tinha terminado de apertar o cerco. Antes mesmo que Isabela recuperasse o fôlego, o celular de Viviane vibrou com uma mensagem enviada de um número bloqueado. Ela leu, empalideceu e passou o aparelho para a sobrinha. Na tela, havia uma foto tirada poucos segundos antes. Dona Clarice, sozinha no escritório da mansão,
com a cadeira de rodas perto da mesa e a legenda curta o bastante para congelar qualquer pessoa por dentro. Uma carta já saiu da casa. A próxima coisa que sai é a velha, se vocês insistirem. O ar da sala mudou na mesma hora. Raul sentiu o estômago apertar. Isabela levantou a cabeça devagar, com os olhos ainda úmidos, mas agora atravessados por algo muito mais duro do que dor. Porque a conspiração não queria apenas culpar, queria chantagear. E isso significava que a guerra, até então feita de documentos, vazamentos e silêncios elegantes, acabava de atingir o único ponto que realmente podia fazê-la quebrar. Ela olhou para Raul, depois para a carta do pai ainda aberta sobre a mesa, e tomou a decisão que mudaria tudo dali em diante. Você não vai mais embora dessa história. Então pegou o celular, ligou para a mansão, chamou segurança externa, travou os acessos internos da empresa e sussurrou, mais para si mesma do que para os outros, numa voz fria de quem acabara de desistir de ser apenas vítima de uma armação. Agora eu quero ver quem vai sair vivo da mentira que construiu. O que aconteceu nos minutos seguintes foi rápido demais para permitir que o medo amadurecesse e, ao mesmo tempo, lento o bastante para gravar cada detalhe na memória dos três. Isabela saiu da sala como uma tempestade que finalmente decidiu parar de contornar o próprio centro, e a postura dela mudou de um jeito tão evidente que até os funcionários mais antigos da torre, acostumados à frieza técnica daquela mulher, perceberam que não estavam mais diante apenas da executiva impecável dos conselhos e balanços. Estavam diante da filha acuada, da herdeira traída e da mulher que acabara de entender que a manipulação não queria apenas destruir seu nome nos jornais ou nos relatórios. Queria quebrar o único laço que ainda aprendia ao que restava de humano dentro dela. No elevador privado, enquanto a cidade escorria em luzes e fumaça além do vidro, Isabela ligou para a central de segurança da mansão. Ordenou que trancassem os acessos internos, que ninguém entrasse nem saísse sem confirmação por vídeo e que 2 homens de confiança fossem imediatamente para o escritório da mãe. Mas cada ordem vinha acompanhada pela sensação sufocante de que tudo já podia estar alguns minutos atrasado. E para a gente poderosa, atraso quase sempre significou desconforto. Para ela, naquela noite, podia significar algo muito pior. Raul observava em silêncio, com o corpo inteiro ainda atravessado pelo peso da mensagem, e sentia que, de alguma forma inexplicável, a vida tinha empurrado um homem sem nada a perder para o centro de uma guerra em que todo mundo ao redor tinha dinheiro, sobrenome, influência e, ainda assim, estava mais perdido do que ele. Viviane, por sua vez, parecia envelhecer a cada novo telefonema, porque reconhecia naquelas movimentações o mesmo tipo de urgência que viu anos antes, nos dias finais de Arthur, quando a família ainda fingia discutir planilhas enquanto a confiança apodrecia em silêncio debaixo da mesa. A corrida de volta para a mansão foi carregada por um tipo de tensão que não cabe no corpo sem começar a deformar o pensamento. Isabela foi no banco de trás, o celular numa mão, a carta do pai na outra, relendo trechos como se precisasse encontrar ali algum comando escondido que a ajudasse a não desabar antes da hora. Arthur falava de assinaturas obtidas em momentos errados, de pessoas íntimas demais administrando acessos demais, de uma cadeia de obediência dentro da empresa que ele demorou a perceber, porque, como tantos homens de poder, confundiu lealdade com eficiência. Mas havia uma passagem que agora a feria com ainda mais força. Se um dia precisarem te ameaçar de verdade, não usarão teus bens, usarão tua mãe. Ler aquilo depois da foto recebida não era mais interpretação. Era profecia cumprida tarde demais. Do lado de fora, a chuva começou a bater no vidro do carro de forma irregular, nervosa, e as luzes vermelhas do trânsito se arrastavam numa lentidão insuportável. Raul, sentado ao lado do motorista, tentou refazer mentalmente o caminho da mansão, lembrar quantas pessoas estavam na casa quando saiu, quantos empregados circulavam sem chamar atenção, quantos lugares um invasor interno poderia usar para agir sem precisar arrombar nada. Porque o mais assustador naquela ameaça não era a força, era a intimidade.
Quem tirou aquela foto sabia onde Dona Clarice estaria, em que sala, em que horário, sozinha. Isso significava acesso, significava gente de dentro, significava que Henrique talvez não fosse apenas um homem tentando controlar a narrativa da empresa, mas parte de uma estrutura maior que atravessava a casa, o escritório, a confiança da família e os últimos passos de Arthur antes da morte. E foi nesse instante que Viviane, olhando fixamente para o próprio celular, soltou uma frase que piorou tudo. O sinal interno da mansão tinha sido desligado por exatamente 4 minutos antes da foto ser enviada. Quando chegaram ao portão principal, a cena era de falsa ordem. E isso tornou tudo ainda mais ameaçador. Os seguranças estavam nos postos, os refletores ligados, os jardins intactos, os carros da família alinhados sob a chuva fina, como se nada tivesse acontecido. Mas a falsa normalidade era justamente o que denunciava o grau de sofisticação da armadilha. Isabela entrou no casarão sem tirar os olhos do corredor central, e o som dos saltos dela sobre o mármore pareceu ecoar muito mais alto do que o normal, como se a própria casa devolvesse o peso da urgência. O escritório onde a foto fora tirada estava vazio. A cadeira de rodas de Dona Clarice permanecia ao lado da mesa, levemente desalinhada, uma das rodas ainda girando quase imperceptivelmente. Detalhe pequeno demais para a maioria, brutal demais para a filha. No chão, perto do aparador, havia o remédio da mãe caído e um lenço úmido amassado junto à perna da escrivaninha, como se tudo tivesse acontecido rápido, limpo e sem espaço para resistência visível. Isabela se ajoelhou ao lado da cadeira por um segundo. Tocou o braço de couro frio, como se ainda pudesse sentir ali a presença da mãe. E foi nesse gesto breve, tão pouco compatível com a mulher que ela se obrigou a ser por tantos anos, que Raul percebeu o verdadeiro tamanho do abismo. Não se tratava mais de reputação, auditoria ou herança. Tratava-se da única pessoa que ainda chamava a executiva milionária pelo nome de infância, quando a via quebrar por dentro. Viviane mandou revistar a casa inteira. Raul correu para os fundos com 2 seguranças. Isabela foi direto para a sala de monitoramento. E foi lá, diante das telas que haviam falhado por 4 minutos decisivos, que ela encontrou a primeira peça viva do pesadelo. Antes de o sistema cair, uma única câmera lateral registrou Henrique entrando no corredor do escritório acompanhado não por homens desconhecidos, mas por Sérgio Baltar, chefe antigo da segurança da família, homem que trabalhava com os Alencar desde antes da morte de Arthur e que sempre foi tratado como quase invisível, justamente porque todos confiavam nele o bastante para esquecê-lo. A descoberta abriu uma fenda ainda mais dolorosa, porque transformava a suspeita em traição interna completa. Isabela sentiu algo dentro dela endurecer num nível novo, mais perigoso do que a frieza que usava no trabalho, porque agora não era cálculo. Era dor afiada. E dor afiada, quando encontra a direção, deixa de ser sofrimento passivo e vira vontade de confrontar até o fim. Ela exigiu que todos os celulares da casa fossem recolhidos, que ninguém além do núcleo ali presente falasse com imprensa ou polícia antes da localização da mãe, e pediu acesso imediato ao histórico de entrada e saída do sistema interno. Viviane, tremendo, mas lúcida, lembrou de um detalhe antigo. Arthur tinha mantido um anexo fora da cidade, uma casa pequena usada anos antes para reuniões reservadas com conselheiros e investidores que não deveriam ser vistos no escritório principal. Era um lugar quase esquecido nas propriedades da família, cercado por mata baixa e estrada ruim, perfeito para esconder alguém por algumas horas sem chamar atenção. O nome da propriedade surgiu pouco depois no rastreamento parcial de um veículo do setor de segurança que havia deixado a garagem lateral sem registro formal durante a falha do sistema. Foi a confirmação que faltava. Isabela olhou para Raul quando o endereço apareceu na tela, e o modo como o encarou desta vez já não tinha nada da distância inicial. Havia ali urgência, sim, mas também confiança forçada pelo caos. Aquela confiança estranha que nasce quando a vida decide revelar em uma só noite quem pertence à engrenagem da mentira e quem entrou nela justamente para quebrá-la. "Eu vou buscar minha mãe", disse ela, num tom baixo,
quase sem ar, mas absolutamente firme. Os advogados protestaram. Viviane pediu cautela. Os seguranças queriam formar equipe maior. Só que Isabela já tinha entendido outra coisa brutal. Quanto mais gente, mais vazamento. Quanto mais protocolo, mais tempo. E tempo era exatamente o que estavam comprando ao mantê-la presa no teatro empresarial, enquanto a mãe virava moeda de chantagem. Então escolheu levar só 2 homens da sua confiança, Viviane e Raul. Porque entre todos naquela casa, o único que já tinha provado agir sem interesse quando ninguém estava olhando era justamente o homem que não deveria estar ali. Mas a penúltima ferida daquela noite ainda estava por vir. E ela veio no meio do caminho, quando o carro já cortava a estrada molhada rumo ao anexo antigo. O celular de Isabela vibrou novamente. Desta vez, não havia foto. Havia um vídeo curto. Ela apertou o play com a mão trêmula e o interior do carro pareceu congelar. Dona Clarice aparecia sentada numa poltrona antiga, visivelmente abalada, mas consciente, olhando para alguém fora da câmera, com uma mistura de medo e decepção. Então uma voz masculina surgia, calma demais, quase gentil, dizendo: "Fala para sua filha que ainda dá tempo de salvar a família se ela devolver a carta e mandar embora o homem que vocês colocaram para atrapalhar." Não era Henrique. Não era Sérgio. Era outra voz. Uma voz que Isabela reconheceu no mesmo instante e que a fez perder a cor de um jeito tão súbito que até o motorista diminuiu a velocidade sem entender. Era a voz de Leonardo Salgado, noivo dela até 8 meses antes, herdeiro de um grupo parceiro da empresa, homem elegante, articulado e ainda presente em reuniões da holding, porque a separação, apesar de pessoal, nunca foi totalmente desligada dos negócios. A ficha caiu inteira, brutal, cruel, porque de repente todas as peças escondidas sob a superfície dos últimos meses se alinhavam com uma nitidez insuportável. A aproximação insistente de Henrique, os vazamentos na auditoria, a pressão sobre assinaturas antigas, a tentativa de empurrar responsabilidades para seu nome, a chantagem usando a mãe e o ex-noivo ainda orbitando tudo por dentro. Isabela levou a mão à boca por um segundo, não para conter choro, mas para impedir que o nojo saísse antes da hora. Então abaixou o celular, olhou pela janela para a estrada negra cortando a mata e disse algo que mudou definitivamente o rumo daquela história. "Não querem destruir a minha imagem. Querem me obrigar a assinar." Raul entendeu na hora. Viviane também, porque agora a conspiração tinha um objetivo claro: sequestrar a mãe, colapsar a reputação da filha e arrancar no desespero a autorização final que faltava para enterrar de vez as provas do pai e tomar o que restava do grupo Alencar. E o pior de tudo era saber que o confronto final não seria apenas sobre salvar Dona Clarice. Seria sobre impedir que, em uma única madrugada, o amor, a herança e a verdade fossem comprados ao mesmo tempo. A casa do anexo surgiu no meio da estrada molhada como uma lembrança ruim que nunca terminou de ir embora. Pequena, isolada, cercada por árvores escuras e pelo tipo de silêncio que só existe em lugares escolhidos justamente para esconder o que não pode ser visto, ela parecia esperar por eles com uma calma quase ofensiva. Isabela desceu do carro primeiro, o rosto pálido, os olhos secos demais para quem estava prestes a encarar a própria mãe em mãos erradas, e a confirmação de que o homem com quem quase se casou fazia parte da mesma engrenagem que tentou destruir seu pai e empurrar a culpa para ela. Viviane segurou seu braço por um segundo, mas Isabela já não podia mais parar. Antes de entrar, passou a carta de Arthur para Raul e disse, num tom tão baixo que só ele ouviu, que se alguma coisa saísse do controle, a verdade precisava sobreviver mesmo que ela saísse arrasada. Raul assentiu sem heroísmo, apenas com aquela firmeza limpa de quem já entendeu que há noites em que um homem não é medido pelo que possui, mas pelo que decide proteger. Enquanto os 2 seguranças de confiança tomavam posição pelos fundos, Viviane acionava discretamente o promotor, a polícia e uma jornalista antiga da família que ainda respeitava fatos mais do que favores. A partir dali, não havia mais retorno. Ou eles tiravam Dona Clarice dali com a verdade inteira,
ou perderiam tudo de uma vez. Por dentro, o anexo tinha cheiro de madeira antiga, ar parado e ambição escondida. Dona Clarice estava sentada numa poltrona perto da janela, abatida, mas lúcida, e seus olhos se encheram no instante em que viram a filha entrar. Do outro lado da sala estava Leonardo, impecável como se tivesse vindo para uma negociação elegante em vez de um sequestro emocional. Henrique com o rosto já gasto pelo medo de ser desmascarado, e Sérgio Baltar encostado perto da porta, tentando parecer apenas força silenciosa a serviço de uma decisão inevitável. Sobre a mesa havia uma pasta aberta, caneta preparada e um conjunto de documentos que Leonardo apresentou com a naturalidade monstruosa de quem acreditava mesmo poder chamar chantagem de solução. Queria que Isabela assinasse uma transferência emergencial de poderes, suspendesse a auditoria, invalidasse a carta de Arthur e declarasse publicamente que tudo não passara de um equívoco operacional causado pelo estado emocional da família. Em troca, a mãe sairia ilesa, a imprensa receberia uma narrativa limpa e o sobrenome Alencar continuaria de pé. Isabela ouviu tudo sem interromper, mas por dentro cada palavra cavava mais fundo. Quando finalmente falou, a voz saiu cortante e cansada ao mesmo tempo. Você me pediu em casamento sabendo de tudo isso? Leonardo sustentou o olhar por um segundo e respondeu algo que selou para sempre o fim de qualquer resto de afeto. Eu ia salvar você de um escândalo que você não teria força para atravessar sozinha. Dona Clarice fechou os olhos, e foi nesse pequeno gesto que Isabela entendeu com absoluta clareza que ali não havia amor, não havia proteção, não havia parceria, havia posse, havia cálculo, havia gente disposta a arrancar a alma de uma família inteira e ainda chamar isso de cuidado. Só que Leonardo cometeu o mesmo erro de todos os homens que subestimaram Isabela a vida inteira. Confundiu ferida com fraqueza. Enquanto ele empurrava a pasta na direção dela, certo de que o desespero pela mãe venceria qualquer resistência, Isabela puxou a cadeira devagar, sentou-se diante dos papéis e fingiu percorrer as linhas como quem cede para ganhar tempo. Henrique relaxou os ombros. Sérgio descruzou os braços. Leonardo quase sorriu. O que eles não sabiam era que, desde a entrada no anexo, o celular de Raul transmitia áudio e localização em tempo real para Viviane, para o promotor e para a jornalista. Cada ameaça, cada condição, cada frase calculada já estava saindo daquela casa antes mesmo de alguém imaginar. Mas a virada final não veio só da tecnologia, veio de Dona Clarice. Com a voz trêmula, porém firme, ela pediu água. Sérgio se afastou da porta por poucos segundos para pegar o copo na cozinha lateral, e esse pequeno deslocamento foi tudo de que Raul precisava. Entrou pela porta de serviço, rápido o bastante para surpreender. Tomou a pasta das mãos de Leonardo antes que ele reagisse e a lançou para Isabela, que a segurou no reflexo. Henrique avançou, mas foi contido pelos seguranças que já estavam dentro. Sérgio voltou correndo, e a sala inteira pareceu partir ao meio num caos seco de vozes, passos e respirações falhando. No centro de tudo, porém, ficou a frase que Leonardo gritou sem perceber que selava a própria queda. Se ela não assinar agora, toda a culpa do pai morre no nome dela. A confissão ecoou pela sala exatamente no instante em que o promotor entrou com a polícia pela porta principal. O que veio depois não foi triunfo espalhafatoso, foi desabamento. Henrique perdeu qualquer resto de elegância quando percebeu que a gravação inteira já tinha sido enviada. Sérgio tentou dizer que apenas cumpria ordens, mas seu acesso ao sistema da mansão, a falha das câmeras e ao deslocamento sem registro já o comprometia demais. Leonardo ainda tentou, no último reflexo da arrogância, se aproximar de Isabela como se ainda pudesse convencê-la por intimidade, mas encontrou diante de si não a noiva que ele acreditava conseguir manipular com promessas de estabilidade, e sim a mulher que tinha acabado de recuperar a própria história com as mãos trêmulas e a espinha erguida. Você não queria salvar meu nome, ela disse, olhando nos olhos dele pela última vez. Você queria possuí-lo.
Pouco depois, os três foram levados dali sob chuva já mais forte e sob o olhar silencioso de quem finalmente viu o poder perder a pose. Dona Clarice foi abraçada pela filha no meio da sala, e esse abraço não teve beleza ensaiada nem reconciliação perfeita. Teve urgência, atraso, culpa, amor e sobrevivência. Teve uma mãe que quase virou instrumento de chantagem e uma filha que passou anos confundindo controle com proteção, porque foi tudo o que aprendeu a fazer para não quebrar. Viviane chorou encostada na porta. Raul ficou alguns passos atrás, molhado de chuva e de emoção contida, até que Dona Clarice estendeu a mão para ele com a mesma delicadeza da calçada e o puxou para perto, como quem sabe reconhecer a pessoa que entrou na história para impedir que a pior parte dela vencesse. Naquela madrugada, ainda antes do amanhecer, a carta de Arthur foi lida oficialmente. As provas da auditoria foram blindadas e o nome de Isabela deixou de ser o alvo para se tornar o centro da verdade, que agora ninguém mais conseguiria recalcar. Os meses seguintes tiveram trabalho, dor e reconstrução, mas tiveram também algo que a família Alencar já não conhecia havia muito tempo: paz sem mentira por baixo. Isabela assumiu publicamente a crise, abriu todos os arquivos, derrubou a estrutura criada para culpá-la e transformou o escândalo em limpeza definitiva. O nome do pai foi recontado com falhas e humanidade, não com a perfeição falsa que só alimenta novos monstros. Dona Clarice voltou a sorrir com mais frequência, recusou-se a viver isolada de novo e fez questão de ir, meses depois, à inauguração do Instituto Arthur Alencar de Transparência e Cuidado ao Idoso, criado por Isabela para unir as duas feridas que quase destruíram a família: a corrupção silenciosa e o abandono disfarçado de proteção. E Raul, o homem que entrou naquela história, ajudando uma senhora na calçada sem imaginar o tamanho da travessia, não voltou para o quarto alugado nos fundos de uma oficina. Isabela lhe ofereceu muito dinheiro, cargo alto e conforto imediato, mas ele aceitou algo mais digno do que qualquer favor. Tornou-se coordenador do novo instituto, trabalhando ao lado de Dona Clarice e de uma equipe formada para cuidar de gente com o tipo de presença que o dinheiro sozinho nunca soube comprar. Numa tarde clara, enquanto observavam a inauguração do jardim do instituto, Dona Clarice segurou a mão da filha de um lado e a de Raul do outro, e Isabela percebeu que o homem simples que entrou em sua vida por acaso tinha feito mais do que salvá-la de uma armação. Ele a devolveu à parte dela mesma que ainda sabia confiar. E pela primeira vez em muitos anos, quando o sol bateu no rosto de todos os três ao mesmo tempo, o que ela sentiu não foi medo do futuro. Foi gratidão por ainda existir futuro. E agora, eu quero te pedir uma coisa com toda a força dessa história. Não acaba esse vídeo em silêncio. Se esse final mexeu com você, escreve agora nos comentários a frase: "A verdade vale mais que o poder". Eu quero ver essa frase lotando a tela, porque cada comentário seu pode alcançar alguém que hoje está cercado por mentira, culpa, abandono ou manipulação, e precisa lembrar que ainda existe saída. Deixa o seu like agora, porque cada like empurra essa história para mais pessoas que precisam ouvir que caráter, coragem e humanidade ainda podem vencer o sistema mais frio. Compartilha esse vídeo com alguém que anda desacreditado da vida, da família ou das pessoas, porque talvez essa história seja exatamente o empurrão que faltava para reacender alguma coisa aí dentro. E se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não entrega só emoção. A gente entrega histórias que viram espelho, ferida e cura ao mesmo tempo. E não para por aqui. Clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque talvez ele seja a continuação da transformação que o seu coração precisava começar hoje.